Olá a todos. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre doutrinação em sala de aula e eu vou tentar dar uma ênfase para os cursos de humanas. Mas, para começar, eu vou falar uma experiência minha, tá, pessoal? Na área de exatas, hein? Que é bem mais difícil de fazer doutrinação. Como eu disse, a área de exatas, a doutrinação é feita principalmente por seleção de teorias. Mas também tem algumas coisas pontuais em sala de aula. Por exemplo, quando eu comecei a fazer meu curso de geofísica, um dia uma professora, uma daquelas senhorinhas com uma cara bem confiável, começou a perguntar para os alunos o nome, né? Como muitas vezes acontece em sala de aula, o nome de cada um, e perguntava assim: quem que é o seu pai ou sua mãe? E aí o primeiro aluno lá falou assim: ah, meu pai é o fulano. E o fulano era um professor do instituto, né? Eu já sabia o nome dos professores, né? E eu falei: nossa, que legal, filho do professor está estudando aqui. Deve ser muito boa a faculdade mesmo, não é verdade? E aí perguntou pro segundo: e você? E o cara falou: meu nome é tal e o meu pai é o ciclano. Eu falei: nossa, outro filho de professor aqui. Que interessante. E de repente mais um e mais um, eu comecei a achar estranho. Eu falei: porra, meu, só tem filho de professor aqui, meu, será que só eu sou de fora? Né? E aí, quando chegou a minha vez, a professora me perguntou meu nome, quem que era meu pai ou mãe, né? E eu falei assim: bom, meu pai já morreu, mas a minha mãe, né? É uma pessoa ótima, eu gosto muito da minha mãe. E ela falou: não, quem que é aqui dentro do instituto, quem que é o seu pai ou mãe? É a pessoa que te orienta, quem é seu orientador? E eu falei: ah, orientador? A orientadora é o fulano. Ela falou: ah, a gente chama de pai e mãe a pessoa que ensina, entendeu? E eu falei: ah, entendi, então, entendi, tá bom. E isso era uma rotina, a pessoa perguntava: quem que é o seu pai? Meu pai é o fulano. Percebe? Tá bom. E até aí isso nunca me incomodou muito. Até um dia, quando eu já era professor do instituto, um aluno meu foi me apresentar para um colega e falou assim: olha, esse aqui, ó, esse aqui é o meu pai. Mas eu também tenho uma mãe, porque eu fiz iniciação científica antes com a fulana. Então, ela é minha mãe, esse aqui é meu pai. Eu olhei para ele assim e falei: meu, desculpa, cara. Você não é meu filho não, meu. Desculpa, você é meu orientando, mas sai fora, eu não tenho filho desse tamanho não, cara. E cá entre nós, se você fosse o meu filho, aquela mulher não seria a sua mãe, cara. Credo. Desculpa, mas né? Ai, credo. Então, vamos pensar assim, isso já é uma coisa bem esquisita dentro de um lugar que se diz assim, sem religião, bem lógico, com lógica, só usa lógica. Tudo bem. Agora, vamos entrar um pouquinho. Isso é uma coisa esquisita, né? É como se a gente estivesse mudando o eixo da família. Sua família também é aqui, ó, dentro. Mas vamos usar o caso de humanas. Dentro de um instituto de exatas, de uma faculdade de exatas, é muito difícil você esconder um professor burro, né? Porque ele vai ter que dar pouca aula, né? Como é que você pode pôr um professor burro para ensinar a fazer pontes numa faculdade de engenharia? Não vai dar certo. Como é que você pode colocar um cara burro para ensinar a fazer máquinas, circuitos eletrônicos? Como? Difícil, hein? Talvez você consiga uma aula que não precise de muita matemática, você consegue encaixar de vez em quando um cara burro. Agora, em um instituto de humanas, é muito mais fácil você esconder pessoas burras lá dentro, concorda? Um professor que não é brilhante, mas ele pode vender imagem de brilhante. Tem bons vendedores por aí. Você olha o cara e você fala: meu, esse cara é um gênio. Na hora que o cara coloca a ponta do lápis no papel, você olha e fica assim: ó, uau, esse cara fez faculdade, ele sabe fazer conta? Uau. Então assim, e aí de repente tem essas pessoas infiltradas lá dentro, são professores mais, vamos dizer assim, menos preparados, vamos colocar assim, para ser educado. E de repente esse pessoal menos preparado lê Karl Marx. E o
cara vai lá e vende a ideia para os alunos. Esse cara é um gênio, esse Karl Marx. E os alunos olham para o professor e falam assim, esse professor é inteligente, então Karl Marx é um gênio. Agora, por que o aluno acredita que o professor é inteligente? Porque existem professores dentro da universidade que são inteligentes. E esses professores emprestam, de certa forma, a imagem real deles para professores fake, que não são tão inteligentes assim. Afinal de contas, uma pessoa que é um cara tão burro que nem Karl Marx e acha que o cara é inteligente, no mínimo é um cara burro, né? Vai, usando a lógica. Agora, esses professores que não são inteligentes, são bem despreparados e entram na universidade porque existe uma forma de fazer isso, ou seja, a prova teórica só vale 20% da nota para entrar para ser professor do universitário. O resto é a aula prática, que você vai dar uma aula, e a conversa entre o pessoal que está lá dentro. Que vai falar se o seu currículo é bom ou não. Ou seja, os 5 pesquisadores que vão falar se o seu currículo é adequado ou não para a faculdade. Então, assim, entrou um cara mais tapado lá dentro. O cara vai ensinar o quê? Que o Che Guevara era um revolucionário. E aí a pergunta é, o Che Guevara é um revolucionário? Quem não gosta de um revolucionário? Uma pessoa que muda para melhor as coisas. Mas ele não era um revolucionário. Ele tinha uma lista de adjetivos, incluindo, por exemplo, assassino. Por que não apresenta o cara como assassino? Ah, mas ele não era um assassino. Ah, peraí, ele matou pessoas? Matou um monte. Ok, então ele era assassino. Apresenta como assassino. Ei, pessoal, vamos comprar camisetas de um assassino. Será que venderia? Não. Ele não matou homossexuais? Chama ele de homofóbico. Vamos comprar camiseta de homofóbico. Homofóbico assassino. Uau. Será que alguém compraria? Não, né? Bom, mas tem pessoas dentro do Instituto de Humanas, por exemplo, Maria Helena Chauí, não é verdade? Odeia a burguesia, é uma feudalista, odeia a burguesia. E a burguesia paga para o governo contratar a Maria Helena Chauí. Para quê? Para falar mal da burguesia pro próprio filho. Faz sentido? Eu não acho que faz sentido. E é por isso que a gente tem que preparar o pessoal quando entra na faculdade. Filho, entre, mas tenha consciência. É como diz numa história do Zohar, né? Eu uso muito raramente o Zohar, porque tem muita contaminação lá dentro, mas tem uma história que diz assim, teve 4 rabinos entraram num pomar para comer o fruto. Um saiu louco, um morreu, outro saiu profano e só um saiu normal. Então, filho, entre na universidade e saia normal. Não saia profano. Não saia profano. Não saia maluco, louco. E saia vivo lá de dentro. Normal. Esse é o desafio. É difícil? Pra caramba. Muito difícil. Você tem muita preparação e muita paciência para conseguir seguir um caminho bacana. Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. E esse vídeo não é para ir contra o sistema negativo, é só para você se preparar no seu jogo de xadrez para o que o adversário vai fazer. Se você estiver preparado para essa jogada, você consegue jogar bem. Se você não estiver preparado para essa jogada, você vai perder. Mas é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.